Olá, ela é especialista em audiolivros. Eu vou conversar com Sandra Silvério. Não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Em Contexto. E hoje eu trago aqui uma editora e especialista em audiobooks, que é a Sandra Silvério. Sandra, tudo bem? Tudo bem, Edson? Tudo bom. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Eu quero tirar todas as minhas dúvidas sobre audiolivros. Sim. Bom, eu te chamei aqui depois que a sua editora, que é a Livro Falante, ela ficou ao lado da minha editora, que é a Andros, na Feira do Livro da USP. Eu, logo no primeiro dia, falei, poxa vida, eu acho que não vai vender muito, né? O livro, acho que não vai conseguir tanto assim. E ao final de 3 dias, eu vi o tanto de pessoas que compraram audiolivros, ou audiobooks, né? Também chama assim. E detalhe, eu não vi um deficiente visual lá. Qual é o público de um audiolivro? Bom, antes de qualquer coisa, o público é a pessoa que gosta de ler muito. E eu acho que isso explica o sucesso na USP. É quem gosta muito de ler, que também lê, quer ler no chuveiro, quer ler dirigindo, quer ler no parque, então descobriu o audiolivro. A questão do deficiente, é claro que o audiolivro também é, pela sua própria característica, o melhor formato de livro para o deficiente. Mas nós não estamos produzindo exclusivamente para o deficiente, né? Nós estamos produzindo audiolivros comerciais, porque para o deficiente tem uma lei, tem a lei do livro, que diz que o deficiente tem direito a ter qualquer obra que ele queira, gravada em audiolivro, sem pagar direitos autorais. Então, existem instituições que gravam isso para o deficiente visual. Agora, mas é uma instituição que faz isso, não é uma editora é uma instituição, não. Ou se o deficiente falar, não, mas eu pago e você produz o Harry Potter para mim. Tudo bem, eu produzo e entrego para ele sem ter que ter autorização da editora do Harry Potter, né? Agora, uma coisa importante que tem na produção comercial do audiolivro hoje é que ela também coloca o deficiente na cidadania, né? Porque o deficiente hoje trabalha, tem direito a vagas de trabalho, tem deficientes visuais muito qualificados, que são advogados, enfim, né? Que estão no mercado de trabalho, e ele pode entrar na livraria e falar, onde é o setor de audiolivros? Eu quero comprar o meu audiolivro, né? Isso eu acho bacana em termos do público deficiente visual. Então, fora o público o deficiente, deficiente que a gente fala, deficiente só visual. Só visual. Não tem outro tipo de deficiente que... Não, tem aquele problema que a pessoa tem dificuldade para ler, que agora eu não vou saber o nome, enfim, é só uma dificuldade que muita gente às vezes descobre tarde na vida. Por que tinha tanta dislexia? Dislexia, eu acho que é isso, né? Capacidade de concentração, não é isso? Então eu conheço gente falando, nossa, audiolivro, eu sou disléxico, entendi. Sabe? Bom, então fora esses dois tipos de deficientes, então o outro público, digamos, que compra porque gosta, que não tem nenhum tipo de deficiência, seria aquele que, por exemplo, não tem tempo para ler no carro, no banheiro, e esse tipo de coisa. Até porque a leitura é mais rápida. Um livro que você lê demora 4, 5 dias, um audiolivro você demora o quê? 6 horas? Eu acho que a leitura, o tempo é igual, porque um livro grande assim é de 6 a 20 horas, eu tenho obras de 19 horas. A diferença é que você tem, sabe, no carro, por exemplo, se você for pensar o tempo que você fica no trânsito, às vezes você fica 2 horas ao longo do dia no trânsito. Então você ganha isso, você ganha bastante tempo, né, esse tempo lendo. Eu, por exemplo, para vir até o estúdio aqui, eu gasto 1 hora. Então,
E 1 hora para voltar. Então, são 2 horas de leitura. É um tempo que você não perde, né? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um audiolivro aqui para a gente poder ter um exemplo? Coloca para mim. Compreendendo a voz. A voz é o músculo da alma. Roy Hart. Capítulo 1. Nossas vozes carregam um rico legado. O modo como falamos e ouvimos hoje emergiu de um longo desdobramento da história dos seres humanos. É bem postada, uma voz assim. E essa moça é muito profissional da voz, né? No caso, ela é o quê? A profissão dela é o quê? Ela é ela é uma coach de voz. Entendi. Eu não sei a formação, mas a atuação dela é como coach de voz. Então, mas você também tem, além de pessoas que você contrata para poder fazer essas leituras, você também tem audiolivros em que os próprios autores fazem a leitura. No caso, esse audiolivro é de uma autora norte-americana, a Barbara McAfee, e essa coach de voz, a Marcela Grandolfo, foi escolhida por mim porque ela é uma das poucas ou a única que conhece a fundo o trabalho da Barbara McAfee aqui no Brasil. Então eu pedi para a Marcela gravar, porque é um trabalho muito específico na área de voz. Entendi. E como vocês selecionam os títulos? Qualquer livro pode ser transformado em áudio? Não, qualquer livro pode, não sendo um livro de desenho, um HQ. Vamos lá, vamos colocar na seguinte... Tem alguns que são mais indicados a serem transformados em audiolivros do que outros? Sim, claro. Então, livros que não dependem de nada visual são melhores, que não tenham tabelas, que não tenham... Isso é fundamental. Tirando isso, eu tenho que ver a questão do mercado. Então, o critério é livro que vende bem, tem que ser objetivo. E são ou best-sellers atuais, como a gente tem o da filosofia, né? A filosofia explica do Clóvis de Barros. A gente vai colocar um trechinho já. Ou quase clássicos de literatura, como Jorge Amado, que foi o nosso primeiro título. Quando eu gravei A Morte de Quincas Berro d'Água, estava... Não sei se era a 104ª edição, uma coisa assim. Então, é um clássico que até hoje eu vendo para as bibliotecas, tudo isso. E, de maneira geral, o que venda bem, porque o audiolivro, a venda dele vai ser sempre uma porcentagem da venda impressa. Nos Estados Unidos, isso hoje é cerca de 15%, 20%. Aqui no Brasil, ainda está patinando ali para chegar a 5%. Se eu pegar um autor iniciante que acabou de lançar o livro, vendeu 100 exemplares, não dá, eu vou lançar, vou vender 5. Então, a conta é essa, a primeira peneira é essa. Você precisa ter retorno. Sim, ele tem que se pagar. Quando eu vou perguntar para você sobre o custo de produção, e quando eu falo custo, eu não estou falando só em dinheiro, tempo, pessoas, tudo isso. Então, qual é o custo para se produzir um... É muito alto, Assim, inclusive comparado ao livro, né? Primeiro, porque tem pouca gente trabalhando mesmo, não tem operador especializado em gravar, em editar, tudo isso encarece. Não existem estúdios especializados, então... Muita gente, quem está produzindo hoje tem que gravar em estúdio de música, que é muito mais caro. Tudo dificulta. Qual que é a diferença de um estúdio especializado para audiobooks de um estúdio o de música, por exemplo, você tem que ter... Você vai usar uma bateria, então você tem que ter lá 50 metros, 100 metros quadrados, o tamanho, os equipamentos e tal. Para o estúdio de voz, você não precisa tudo isso, então é mais barato, né? Porém, você tem que ter uma boa acústica, né? Tem que ter um operador que goste, que acompanhe quem está lendo. Quando eu comecei a gravar, eu gravava com um operador de música, ele punha o narrador para ler e ficava lá no celular falando com a namorada, sabe? Não é assim, né? Tem que ser mais profissional, tem que ser pessoa... Né? Para casar a voz com
Sons, efeitos Isso. sonoros, você coloca também vários Então, efeitos sonoros? a gente não trabalha com, assim, não é que a gente não trabalha com efeitos sonoros, mas eu sigo muito o padrão americano, a forma americana de fazer audiolivro, que é o livro gravado na íntegra, sem música por baixo, primeiro que ninguém coloca, né, no mercado americano, não existe isso, e eu não gosto, e todo mundo com quem eu conversei não gosta. A música rouba a sua atenção. Então, a música nos audiolivros da Livro Falante é só para abertura de um capítulo ou para abertura da obra. Tá certo. Efeitos sonoros só nos audiolivros infantis e infanto-juvenis. Com cuidado para não ficar radionovela, né? Toque, toque, toque. Aí ele bateu na porta, né? Vamos ouvir mais um então para. Esse primeiro que a gente passou aqui, a temática dele é Plena voz é sobre a voz, é para o uso da voz. o uso da voz. Tá, não, então ele é mais não em discurso, né? É você aprender a usar sua voz melhor, dependendo da situação. A gente pode, a grosso modo, dizer que é de autoajuda esse? É de desenvolvimento. Desenvolvimento, tá bom. Então vamos colocar mais um agora. Livres para viver. Para muitos outros pensadores, também clássicos, a escolha da vida não pode estar à mercê de nada disso. Deve respeitar normas e critérios que não levem em conta o que estamos sentindo. Esse aqui é de quem? É o Clóvis de Barros, filho, e Júlio Pompeu. Quem falou agora é o Clóvis de Barros. É um professor da USP? Professor da USP de eu me lembro que esse aqui foi um dos seus best-sellers lá da feira. Ele é. Inclusive, vários alunos compraram também, eu lembro. Sim, ele é muito querido, o Clóvis, faz um sucesso enorme. E aí é ele quase como numa palestra, só que ele está lendo o livro, que é a Filosofia Explica, e agregou, aí tem uma vantagem do audiolivro sobre o livro, porque os dois professores agregaram comentários. Então, certo. além... Eu queria te perguntar se tem algum tipo de adaptação, adaptação de... Muda-se alguma coisa? Alguma coisa, sim. Aí tivemos liberdade, porque ele mesmo é o autor, é professor, ele estava lá no estúdio, ele adora falar, falou, eu vou pôr mais uns comentários. Então, a obra ficou rica, né? Legal, legal. Você tem mais dificuldades quando é o próprio autor, na hora de dirigir lá na gravação? Um pouco, um pouco. Porque às vezes é difícil falar para o autor, olha, não está dando para entender direito, aqui ficou esquisito, não é a mesma liberdade que eu tenho com um locutor, um narrador, né, que normalmente é pago também, né, está ali recebendo, então é diferente, olha, isso aqui você tem que regravar, não está bom e tal. Quando é o autor já fica mais difícil. Mas você leva mais tempo quando é o próprio autor? Não necessariamente, depende do autor. O Clóvis, por exemplo, fala muito bem. Agora tem autores que falam... Quando a gente é perigoso, às vezes, cair na fala, né? Então, quando ele lê, tá ótimo. Na hora que ele vai fazer o comentário, a gente fala assim, ó, sabe? Você tá vendo? Não termina uma frase, vem outra. Isso no bate-papo, tudo bem, passa. Quem está assistindo não vai estranhar. Mas se você puser isso no audiolivro para tocar no carro, a pessoa vai desligar. Ela não aguenta, tem que ser uma frase do começo ao fim. Entendi. Vamos colocar mais um aqui, ó. Qual que é agora? Biografia de Allan Kardec. É sob o golpe da dor profunda causada pela partida prematura do venerável fundador da doutrina espírita que abordamos a nossa tarefa, simples e fácil para as suas mãos sábias e experimentadas. Os seus best-sellers são livros espíritas? São, em geral, sim. E o Allan Kardec é best-seller dentro, né, do universo espírita, pela lógica aí
que eu já falei, né? Vendeu muito, milhões e milhões de livros vendidos, então hoje os audiolivros da obra do Allan Kardec são muito procurados. E eu tenho completo, né? Eu tenho Pentateuco, e agora tenho o que é o Espiritismo, que é o básico, e agora obras póstumas. Então temos tudo do Allan Kardec. Legal. A gente vai continuar o bate-papo aqui, mas eu quero passar um recado para o pessoal de casa. Pode soltar. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andrus Editora. Acesse www.andrus.com.br e envie seus textos. Sandra, qual que é o formato do audiolivro? O formato. Nós vendemos em CD de MP3 e em download hoje. O CD, eu tenho ainda alguma coisa em CD de áudio. Mas ele tem uma quantidade menor de tempo ali, né? E assim, é melhor porque qualquer equipamento de som antigo toca, carro mais velho com aparelho de som antigo toca. O MP3, nem todo equipamento até hoje toca, mas eu acho que isso está acabando. Mas é o MP3, o formato MP3 que permitem 20 horas de gravação, isso, né? Isso. Senão não teria condições. Eu consigo pôr hoje 6 horas num CD. Então isso viabilizou a venda do audiolivro, porque antes tinha obras do Paulo Coelho, por exemplo, que eram 7 CDs aí de uma editora, que era vendido a R$200 em livraria, era impossível, né? Agora não, com o MP3 você pega tudo isso e põe em um CD e vende a R$25, R$30. Então eu vendo em CD na livraria, nas grandes livrarias e em download. O download é o mesmo valor? Não. Tá uma base de R$12, tem um download de 12 e de 15. E o CD do mesmo título? 21, 27. Porque você tem o custo de produzir o CD, de fazer a prensagem. Tem o envio, tem tudo isso, tem a livraria, a parceria com a livraria. Então é de 12 a? De 12 a 15 o download hoje e de 21 a 30 o CD. CD e CD duplo. E você vende pela internet, pelo site da Livro Falante. Sim. Qual é, digamos assim, qual é a quantidade mensal de downloads que uma obra, que a sua maior obra costuma ter por mês, mais ou menos? Puxa, eu não conto muito por download. Como é que você conta? É importante lembrar... A minha pergunta é assim, eu fiz um rodeio aqui, mas o que eu quero saber é o seguinte: em relação ao livro impresso, qual que é a porcentagem de sucesso da venda do áudio? Como é um assunto inexplorado pela gente... o que seria um audiolivro de sucesso? Isso, obrigado. Tá. O mercado editorial já, o do livro impresso, foi ficando minúsculo, né? Não sei, mas hoje acho que um livro que venda aí 3.000 exemplares já é considerado um sucesso, né? Imagino aí. Que paga as contas bem. Paga as contas. No audiolivro eu acho que é a mesma coisa, quer dizer, a gente se equipara ao livro que vende menos, mas que é sucesso, né? Então, uma venda de 3.000 exemplares é muito boa para um audiolivro, ou de 3.000 downloads, né? Eu não vendo só na Livro Falante, é importante, assim, estou na UBook, Toca Livros, na Audible, que é internacional, então está vendendo no Japão, na China, onde tem gente que sabe um pouco de português, já está tendo venda de audiolivro, dos nossos audiolivros. A gente está na Nuvem de Livros, que mais? E na Toca Livros. Legal. E você tem também, você contrata algumas pessoas, umas celebridades para poder fazer a gravação, né? Contrato, Por exemplo, eu tenho vários gravados pelo Rafael Cortez. E são bárbaros, porque é Machado de Assis, domínio público, então não teria muita graça. Tem várias gravações de Machado de Assis. Mas ele, que aliás não era celebridade na época que ele gravou. Não, eu fui ver os Saltimbancos no Teatro Folha
E aí tava lá o jumento, estava com uma amiga e as crianças. Eu falei, esse jumento tem uma voz tem um vozeirão mesmo. ele fala bem e tal. Era o Rafael, ainda jumento. Aí acabou a peça, eu convidei, ele falou, eu quero gravar, eu sou louco por Machado de Assis, eu quero gravar Machado. E aí ele começou a gravar comigo, dali um tempo que ele foi para o CQC e ficou famoso na TV, né? A Leona Cavalli também? A Leona Cavalli também, que ela gravou o Contos de Agora, que é uma seleção de contos de autores contemporâneos brasileiros, bem bacana. E aí ela se empolgou e fez o livro dela, que é O Caminho das Pedras, bem bacana. Ela passa por vários aspectos da carreira da atriz e gravamos isso. Nisso eu tinha feito um evento com o Chico César, que também tem um audiolivro gravado de poesias, o Cantáteis. Aí a Leona encontrou o Chico César e falou, faz a trilha para o meu audiolivro. Então, o audiolivro dela tem trilha sonora do Chico César. É bem bacana. Que legal. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você acha que você tem hoje, em relação aos livros físicos, em relação quando você frequenta, quando a Livro Falante frequenta feiras do livro, bienais, você acha que você tem mais dificuldade em se manter firme e forte com a sua editora em relação às outras? Sim, sou o patinho feio. Um dia nós vamos virar cisne, mas ainda é o patinho feio, é mais difícil para mim. A gente acompanha o faturamento de todo mundo e tal. É mais difícil, tem menos público, é um produto que ainda não está estabelecido. E mesmo quem gosta ainda fala, puxa, mas não tem tantos títulos, eu queria isso, eu queria aquilo, Eu sei que existe essa frustração do cliente. Do leitor, né? Do leitor. Tem realmente essa frustração, porque eu lembro lá naquela feira que chegou um rapaz, era um negro baixinho, muito simpático. Ele falou, o que você tem aí de novidade? Tem esse, então, eu quero esse. Ele leva uns 15 títulos. Pois é. Porque ele não consegue encontrar assim com facilidade, né? E ainda tem dificuldade, assim, tem gente que queria best-sellers, queria coisas atuais. É difícil ainda no Brasil, mas é por pouco tempo, porque esse mercado está tendo, assim, reviravoltas, né? A cada ano crescendo e uma hora vai ficar como o mercado de língua inglesa, que o livro é lançado em papel e ao mesmo tempo em áudio. Você é uma editora, tudo bem que é de audiolivros, mas você é uma editora tradicional, você aposta no título, você vai lá, paga os direitos, na venda, tudo isso, uma editora tradicional. Mas você também presta o serviço, caso algum autor queira que o livro dele seja transformado em audiolivro? Presto, claro. Aliás, foi essa a história do Clóvis Barros. Eu fui contratada pela editora e daí eu gravei e falei, nossa, mas isso é muito bom, eu quero eu mesma vender, né? Então, sim, presto serviço para quem quiser. Nem sempre é muito viável financeiramente, depende da perspectiva desse autor. Ele gravar só para ter ou ele gravar para fazer 100 CDs talvez não seja interessante. Não compense muito. Palestrantes costumam procurar você para gravar as palestras dele, por exemplo? Não tive ainda. Eu acho que esse é um bom filão, então, porque geralmente quando a pessoa faz palestras, esse tipo de coisa, né, ela precisa ter algo além daquela palestra. Sim, né? para vender a palestra na hora é uma possibilidade. E o formato palestra às vezes funciona, desde que editado. Sim, né? sim. Eu tenho com o Didu Russo, de vinhos, sobre vinhos. Olha que é legal. bem bacana, nem leigo, nem expert. Eu escutava muito audiolivros, eu nem sabia que o nome era audiolivros quando eu escutava. Eu escutava do Reinaldo Polito, sobre oratória. Sim. Eu tenho todos os dele, todos. Que bacana. Muito legal, muito legal. E é legal o audiolivro, experiência pessoal, é que quando você está ouvindo, inclusive o próprio autor, parece que você é amigo do autor, sabe? Parece que você tem uma proximidade
dele, assim. Então acho que parece que você incorpora mais a mensagem que... Pode ser. Que ele não é assim? Pode As pessoas ser uma costumam... percepção sua, bacana, Eu acho que o Clóvis falando me deu essa sensação. Aqui mesmo eu vi isso. Agora é importante, assim, porque cada um tem uma percepção, como isso que você está falando. E eu já descobri que existem pessoas mais auditivas e pessoas nada auditivas. Então, tenho amigos assim que falam, pelo amor de Deus, eu nunca aguentaria escutar um audiolivro. E tem gente que se descobre e fala, nossa, livros que eu nunca consegui ler, agora eu estou adorando escutar, né? Então, eu acho que isso é importante também, né? Audiolivro é alguém falando alguma coisa, gravando? Não. É isso que eu quero saber. É um critério, assim, que a gente... Qual é o critério? Audiolivro é um livro lido na íntegra. Isso estamos importando também do mercado americano, mas é o que a gente está vendo acontecer aqui. Então, primeiro tem que ser publicado fisicamente? Sim. Senão, não é considerado audiolivro? Eu tenho exceções, por exemplo, do Irineu Franco Perpétuo, que é crítico musical. Ele escreveu especificamente para gravar em audiolivro, só que são audiolivros sobre história da música. Então, ele escreveu já inserindo os exemplos musicais, tudo isso. Ele vai contando a história da música e colocando as amostras. Mas isso é uma exceção no formato de audiolivro. O audiolivro mesmo é um livro lido na íntegra. Entendi. Diga. Existe também o audiolivro condensado, só que no Brasil não pegou isso. Nos Estados Unidos Como tem que muito. Você pega um romance enorme, que nem uma vez escutei As Cinzas de Ângela, tal, e aí reduz para 40% do tamanho e põe à venda como audiolivro. Acredita-se lá que quem não está acostumado com audiolivro gosta mais desse formato condensado. Depois que a pessoa se acostuma, ela quer o audiolivro na íntegra. O público infantil é um público que é seu cliente? Não muito. Os infantis não vendem tanto assim? Não vendem como audiolivro. Eu também não tenho muita coisa gravada infantil. Eu tenho um infantil e 12 infantos juvenis. O infantil tem um problema de dificuldade de mercado. Então, eu vou numa feira, por exemplo, da Libre, aí tem aquela coisa que a criança tem que ler, tem que aprender a ler, não sei. Aí eu chego lá com o audiolivro, é meio... Entendi. Não é muito bem Não é muito visto. bem-vindo, bem visto, isso. Eu me lembro de algumas histórias, de livrinhos que vinham com um CD contando a mesma história. Você acompanhava lendo e ouvindo, a mesma coisa, mas era uma percepção. Eu lembro até hoje, tem um que eu não me lembro o autor, mas eu lembro que eu li um que eu li, nossa, até já confundi. Leitura auditiva, posso falar assim? Sim, Tá audioli, bom. né? Audioli. Eu audioli. O Rápido das Cebolinhas. Eu lembro até hoje, era muito legal. O Negrinho do Pastoreio também li na época também e nunca mais esqueci. É bom. Então, isso. eu acho que ninguém vai deixar de aprender. Eu acho, não tenho certeza, né? Ninguém vai deixar de aprender a ler porque escutou o livro. Ao contrário, o livro... Eu tenho o meu pé de laranja lima com o Rafael Cortez também. Meu filho, quando era pequenininho, escutou aquilo, ficou encantado. Até hoje, toda hora, ele pega esse livro na biblioteca, né? Agora em papel. Então, só estimula. O audiolivro, ele não vai ocupar o lugar do livro. Com certeza, ele não eles vai. vão coexistirem. Vão coexistir e não vai fazer a criança deixar de aprender a ler. Ao contrário. Porém, em termos de mercado, é mais difícil, porque se eu estou lá numa feira para vender para escolas, por exemplo, a prefeitura está bancando, vale do professor, não sei o quê, ou vale para as crianças, fica mais difícil nesse momento falar, não, deixe de comprar o livro que você vai ler para comprar o livro que você vai escutar. É por uma questão mercadológica, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui embaixo
o contato, que é o Tá. livrofalante.com.br, onde o pessoal pode comprar todos os títulos produzidos por você. Sim. Eu queria que, nesses últimos minutos, a gente falasse a maior quantidade possível de títulos que você tenha feito. Autor, título e autor. Você pode falar um pouquinho pra gente? Vamos lá. Fiz os 4 Machados com Rafa Cortez e o meu Pé de Laranja Lima com Rafael Cortez também. Difícil. O da Leona Cavalli, qual foi que ela fez? Caminho das Pedras. Que foi o dela. Que é o dela. E teve um que ela... Contos de agora, com contos de autores atuais brasileiros. Tenho contos de Chekhov com o Clóvis Torres, o ator. Tem Fernando Sabino com o Ivan Cabral, com o ator Ivan Cabral. Tem o Brás Bexiga e Barra Funda com a Cristina Mutarelli, coisas bem antigas. Esses espíritas, que são os seus best-sellers, quais que você tem? Você tem esse do Allan Kardec? Tenho todos do Allan Kardec, Todos? o Pentateuco, que acho que quem conhece sabe, né? O livro dos espíritos, a Gênese, o céu, o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem mais um aí, acho que é o livro dos médiuns. Aí tem o que é o Espiritismo e obras póstumas. Isso é tudo Allan Kardec. Autoajuda você tem? Não, só mais ou menos o Plena Voz, que você falou que não deixa de ser, porque a pessoa se ajuda com a voz. Que autoajuda, ela se ajuda, mas é muito de desenvolvimento. É que o problema é que mesmo. hoje o autoajuda tem tanto, desculpa, povo de casa, desculpa falar isso, mas tem muito picareta no mercado que subverteu de um jeito a definição autoajuda, que aqueles que realmente que valiam a pena, né? Acabam tendo esse tipo Posso falar de só um preconceito. minutinho sobre esse Pode. audiolivro? Porque ele é meu xodó, ele ainda vendeu pouco e ele merece ser escutado, porque é uma abordagem da voz diferente de tudo que eu já tinha visto. Você falou do Reinaldo Polito, né? Então, não é a voz para oratória, não é a voz para nada específico, é a voz para a sua vida. Então, ela divide a voz em 5 nuances: metal, terra, fogo, ar e água. E os diferentes momentos em que a gente vai usar isso. Então, você vai ninar uma criança, é a voz da água. Você vai fechar um contrato, é a voz da terra. Eu tenho muito voz da terra. Né? Só que o que acontece? A Dilma tem voz da terra, por exemplo. Quando ela vai fazer um discurso, ela tem que tomar cuidado, ela tem que pôr fogo na voz dela, senão ela se acaba. Né? Eu vou chamar meu filho na praia, agora eu aprendi, eu ponho metal na minha voz. Felipe, sabe, a praia inteira escuta quando eu ponho metal. Antes eu machucava a minha garganta usando a voz da terra. Para né? músicos funcionaria? Pode ser, é muito para atores. Atores. Mas é muito para qualquer pessoa, sabe? Porque muda a sua vida, pode mudar a sua vida. Então, às vezes você fala bravo. Muda a forma de se relacionar com as pessoas. Isso, você ganha instrumentos de autoconhecimento. Peraí, mas eu não estou brava, por que ele tá com medo de mim? Porque você está usando uma voz inadequada para aquela situação, você tem que pôr água na sua voz. Ou então, por exemplo, mulher no mercado de trabalho agora, né? A mulher vem daquela história, estava em casa, o filho, aquela água, a sedução, que é o ar na voz e tal. Aí, de repente, ela é diretora da empresa. Como é que ela se impõe lá e preserva? Senhores, né? Então ela vai a lá voz para cada momento também. Para cada momento. Você falou uma coisa, eu rio aqui, eu quero mandar um beijo para minha esposa em casa. Às vezes ela fala assim para mim, fica calmo, mas eu tô calmo. Eu fico bravo porque eu tô calmo. E realmente, e assim, acontece muito isso, né? Acontece muito isso. Às vezes a gente, sem querer, a gente não usa a voz adequada para o momento, né? Realmente. E às vezes está na sua história de vida. Tudo isso ela vai contando. E o bacana do audiolivro é que ela vai dando exemplos. É o melhor meio para falar disso. Então, às vezes está na sua história de vida. A criança
percebe que se ela fala, mamãe, você me dá o pirulito? A mãe não dá, mas ela fala, mãe, você me dá o pirulito? Pronto, a mãe dá. Então, cristaliza aquela voz chorosa, que chega um dia, não serve mais. Então, vamos lá. Coloca para mim a primeira, essa do Plena Voz é o primeiro, foi Plena o primeiro, né? Voz, Coloca só pra gente terminar com ele, depois a gente volta aqui. Compreendendo a voz. A voz é o músculo da alma. Roy Hart. Capítulo 1. Nossas vozes carregam um rico legado. O modo como falamos e ouvimos hoje emergiu de um longo desdobramento da história dos seres humanos. Pessoal, vocês ouviram a Sandra, esse livro pode mudar a sua vida. Agradeço a sua presença. Obrigada. Agora já sei bastante sobre audiolivros e o pessoal de casa também. Obrigado. Obrigada a você. E pessoal, obrigado também. Espero vocês na semana que vem. Tchau.